Hoje, o programa de hoje será como uma sala de aula, né? Como eu sempre digo, para a gente poder estar aprendendo, a gente poder estar conhecendo um pouquinho dessa religiosidade que vai dominando, né? Que tem várias vertentes afro-religiosas aqui no Brasil. E eu quero estar conversando com uma pessoa muito bacana que eu conheci, acho que tem um ano, que sempre já fui na casa dele, tem uma energia muito boa lá também, que ele é de nação Cabinda, né? Mas eu vou entender também que agora no intervalo, antes de começar, a gente estava tentando entender um pouquinho de como que é essa religiosidade que tem uma predominância no sul do Brasil, mas que ele também vai estar explicando para a gente um pouquinho de tudo. A nação Cambinda, que é da região do sul do Brasil, a gente vai estar conversando com ele, que vai falar para a gente a diferença até de Cambinda e Cabinda, viu? Mas a Cambinda é uma religiosidade que se originou entre os povos da costa da Guiné e da Nigéria e resultou nos segmentos da Cambinda, do Jeje, do Ijexá, do Oió e do Nagô, lá na região sul do nosso Brasil. E a gente vai conversar com ele, já peço aqui os aplausos da nossa plateia virtual, né, que o coração dele se encha desse amor e carinho que a gente sempre recebe toda terça-feira, com o Tata Kipô do terreiro Tumbacunda, aqui de Sorocaba, viu? Vamos conferir. Seja bem-vindo, viu, papai? Muito obrigado. Sua bênção. A mãe abençoe a bênção. Minha bênção a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando. A minha bênção a todos. Axé, papai. Papai, diga pra gente, o senhor estava explicando sobre a diferença de Cambinda e Cabinda, né? Pode estar elucidando melhor pra gente? Isso. Quando a gente fala de Cabinda, nós estamos falando de uma região de Angola, de uma região banto, um estado de Cabinda que pertence ao país de Angola, mas que fica dentro do país da República Democrática do Congo. É um lugar de onde os portugueses, no século XVI, começaram a trazer os primeiros navios negreiros com populações que seriam tratadas como escravos aqui no Brasil. Depois, num futuro, lá no século XIX, nós temos um outro evento também de navios negreiros que vem para o Brasil, mas partindo da costa da Guiné, lá em cima, depois da Nigéria, que traz também um povo que vem de Cabine, que aqui, por semelhança com o nome Cambinda dos bantos, ficam conhecidos como Cambinda ou Cabinda, gerando essa pequena confusão. Sim. E a sua religiosidade é Cabinda. A minha é Cabinda, o meu é Calundu de Cabinda. É uma religião que se origina na região de Campos, no Rio de Janeiro, mais ou menos por 1780, mais ou menos ali nessa data, com Aziricunda, a matriarca do nosso segmento religioso. Enquanto que lá no sul do Brasil tem o hoje em dia chamado de Batuque, que é uma religião da nação Cambinda. Que bacana, olha só. Nós aprendendo no programa EBAIO na tarde de hoje, viu? Então a gente pode dizer que a Cambinda é um candomblé. Sim, pode-se dizer que a Cambinda seja um tipo de candomblé, uma vez que eles só cultuam orixás, só cultuam divindades africanas, né? É uma religião genuinamente de matriz africana e que não cultua as entidades, não cultua encantado, não cultua baculo, né? Não tem trabalho voltados para caboclos, preto velhos, baianos e outras entidades como nós estamos acostumados. Então, sim, é uma religião equivalente ao candomblé. E a Cabinda, que o senhor cultua? A minha cabinda é um culto voltado a baculos. Nós cultuamos principalmente entidades. Temos o nosso culto voltado às forças da natureza, aos elementos, que são dirigidos à pessoa dos inquices, mas a nossa roda ela é toda feita para entidades, para os baculos. Bacana, que se aproxima bastante da Umbanda, criada em 1908, mas não é a Umbanda de 1908, como o senhor disse, data aí de 1700 e alguma coisa, um pouquinho mais antiga, né? Isso, né? Nós temos a ausência de alguns valores cristãos, né? O nosso segmento ele não passou pelo processo de naguatização e nem pelo processo de sincretismo católico, como acontece com os adventos de Zélio de Moraes a partir de 1908. O nosso
entendimento ele é pré-Umbanda, então é de um momento em que o espiritismo de Kardec ainda não fazia parte da religiosidade brasileira de matriz africana. Eu entendo também, pai, essa questão até da participação dos negros antes da fundação da Umbanda em 1908, por conta que eles, através do sincretismo religioso, eles foram cultuando os orixás, né? Eu vejo que a forma do congá de uma casa de Umbanda hoje, ela possa se aproximar muito do que os nossos negros em condição de escravizados faziam naquela época. Porque eles eram catequizados, eles ganhavam imagens de santos católicos para poderem, né, adorar aqueles santos, que fizeram bem, deram força, acredito também. Mas eles tinham um balcão com uma cortininha que embaixo desse balcão tinha alguns elementos que se aproximassem da sua cultura religiosa africana, né? Então eu acredito que a estrutura de uma casa que a gente chama de congá, eu acredito que possa ter vindo das senzalas também, mas antes dessa questão, porque daí foram juntando, né? Quando o Zélio Ferdinando de Moraes fundou em 1908, ele dita até, tem um vídeo que a gente vai trazer hoje, de um preto velho que também chegou nesse dia, 15 de novembro, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, para dizer, né, mensagens positivas e elucidar ali também alguns processos de cura das pessoas que estavam procurando esse auxílio. Então, eu acredito que a estrutura de uma casa de Umbanda do Congá, a gente pode dizer que veio dessa época aí, antiga, né? Eu acredito que sim. É um processo muito complexo a gente falar de sincretismo no Brasil, porque tem coisas que são sincréticas e tem coisas que são, na verdade, aglutinações. Né? A gente pega, por exemplo, a presença de santos católicos dentro da cultura banto brasileira. Na maioria das vezes, os bantus e os negros escravizados utilizavam de elementos católicos para esconder a sua fé, para poder prestigiar, para poder velar pelo seu sagrado. Mas, anterior a isso, lá na África, antes de ser trazidos para cá, isso já acontecia, né? Então, nós temos a presença muito marcada dentro dessa cultura, que é Santo Antônio. Né? Todo mundo canta, louva muito Santo Antônio e acha que eles conheceram o Santo Antônio aqui no Brasil. E é tanto que é chamado de Santo Antônio do Congo. Por quê? Quando eles vêm para o Brasil, esse processo de aglutinação já tinha acontecido. A cultura dos bantus, ela aglutinam. Então eles queriam pegar coisas de outras religiosidades e somar com a deles, não substituir. Então tem que ver quando é sincretismo e quando é aglutinação. Sim, super relevante essa ideia do pai também. Conta pra gente as entidades que são cultuadas na nação Cabinda. Dentro do nosso culto, nós cultuamos os de penas, que é popularmente conhecido como caboclos, né? Caboclos de pena, caboclo de lança, ou simplesmente caboclos. Cultuamos os quimbandeiros. Dentro dessa linha de quimbandeiros vem os baianos, os cangaceiros, os boiadeiros e o povo da rua, que é os compadres, as comadres, também chamado de Exu, Pombogira. Basicamente essas entidades. Preto Velho cultua também? Também cultua Preto Velho junto com a linha das almas, né, os quimbandeiros. Ai, bom, pai. E é interessante, eu gosto de ouvir isso. As pessoas têm um carinho muito grande com a nação, a falange de Pretos Velhos, né, que a gente pode trazer assim. Aí eu já peço até um testemunho para o senhor, um aprendizado ou um testemunho que o senhor possa ter aprendido com... Quanto tempo de Cabinda o senhor tem? 26 anos. 26 anos é uma vida, não são alguns dias, é uma vida. E durante esses 26 anos, acredito que possa ter um testemunho muito bacana para trazer para a gente. Eu tenho uma história, assim, não é comigo, mas é na minha família. Sim. Eu tenho uma irmã que, quando ela nasceu, ela teve pneumonia e a gente quase perdeu ela. Ela ficou internada um tempo, melhorou. Depois de alguns anos, aconteceu de novo, ela ficou muito mal. Nós achamos de novo que ela não iria sobreviver. E uma preta velha, a vovó Catarina, de uma irmã de santo minha, uma irmã de corrente, deu um passe nela, fez alguns fundamentos nela e disse que ela ia dormir durante uma noite toda sem acordar
e quando ela acordasse ela estaria bem, não teria mais febre. E foi exatamente dessa forma, e nunca mais ela teve problema respiratório na vida dela, e ela está com 36 anos agora, graças à vovó Catarina. Olha, a vovó Catarina, né? Adorei as almas. E ela participa da sua casa? Sim, é a filha da minha casa. Olha, bacana. Um beijo grande. Como que é o nome dela? Flaviane. Flaviane, um beijo grande, viu, meu amor? Parabéns. Uma pessoa abençoada aí. Chuva de bênçãos a você e toda a família também. Papai, na relação de Cambinda, né, tem o chamado que o senhor também trouxe pra gente, que é o chamado batuque. E esse batuque ele foi até utilizado, nomeado de maneira pejorativa, por conta que as pessoas, alguns brancos na época, em 1700, vamos datar assim? Não, o batuque ele é de 1835. Que foi nomeado batuque. Ele se chamava Pará até então. Ah, chamava Pará. Assim, lá no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul, né, tinha muita presença dos negros bantus que fundaram o Pará e que cultuavam o inquice. Depois, com a chegada dos negros nagôs, com as pessoas de orientação iorubá, jeje e outras etnias, esse culto de inquice, com o tempo, ele foi suprimido pelo culto de orixá, dando origem a um novo culto de Pará voltado inteiramente para as divindades iorubanas. E as pessoas que ouviam de fora, né, falavam, aquela pessoa é um batuqueiro, olha lá, está tendo batuque. Falavam no sentido pejorativo, querendo trazer mau agouro, vendo de má forma isso, inferiorizar, né? A religiosidade. Isso, tentando inferiorizar a religião. Aí acabou pegando o apelido e eles, como forma de resistência, se apropriaram do nome batuque. Então, somos batuqueiro, se apropriaram e deram a volta por cima. Ai, que maravilha. Papai, tem muita gente aqui participando do programa EBIO. Acredito que alguns amigos seus. Tem o Romilson aqui, falando a Nauetatá. Mãe Carla, que está lá com a Maria Fernanda de Manjá, que eu mandei um beijinho enorme lá no comecinho do programa. Rafael de Oxóssi, a Nina Amada, o pai Flávio de Logum Edé, que já deu entrevista pra gente também, lá de Tatuí, um beijo grande. Pedro Henrique, tem irmão meu lá do Eleolá, um beijo grande, viu? Que a gente possa estar nessa tarde de hoje, tá curtindo um pouquinho dessas boas energias que a religiosidade traz pra gente, né? Papai, conta pra gente também, é bacana a gente aprender um pouquinho, porque nos estudos que eu busquei sobre a Cabinda, é engraçado como em cada religiosidade nomeiam, dão termos diferenciados para a mesma função, né? Como no candomblé existem os ogãs, na Umbanda existem os curambeiros e os tabaqueiros também, curambeiras, tabaqueiras, mas tem também na nação Cambinda ou Cabinda, tamboreiro, é isso mesmo na sua nação? No Cambinda do Sul eles chamam de tamboreiro, dentro do Cabinda nós chamamos de tatamalê. Tatamalê, olha, outro nome, né? A gente vai aprendendo. Eu gosto desse programa, pai, porque aqui a gente acredita que é uma sala de aula e a gente vai aprendendo bastante, né? E na nação Cabinda, as pessoas elas são iniciadas como no candomblé? Como que é o processo iniciático de quem adentra a sua casa de axé da nação Cabinda? O nosso processo funciona da seguinte forma. A pessoa ela vai entrar para casa, vai passar em consulta comigo e nós vamos ver qual é a energia regente dessa pessoa. A gente fala energia porque não é uma divindade. A gente não busca um inquice, um orixá. A gente busca uma energia como da natureza. Como na Cambinda, né? Isso, que reja essa pessoa. Identificado essa energia, essa pessoa vai passar por um sacolupembo, um ritual de limpeza, que é equivalente ao ebó, e a partir dali vai ser firmado uma espécie de nibaori para ela. Ela vai firmar a sua terrina, né, a sua quartinha, e a partir dali ela vai ficar um tempo de experiência na casa. A gente fala que é um tempo de experiência porque ao longo das primeiras semanas, dos primeiros meses, pode ser que a pessoa não se identifique com o rito. E se a pessoa permanecer na casa 1 ano, aí ela vai passar por um processo iniciático de fato. O nosso processo iniciático nos difere do que é chamado de religiões de matriz africana, como o candomblé, porque nós não usamos a imolação nesse processo, embora usemos para outros fins, com outras finalidades. Bacana, viu, pai? Eu fico muito contente de poder até trazer pessoas assim, como diz a mãe Janaína, que não conhecia essa nação, e é bacana, é importante a gente poder estar interagindo, estar complementando um na vida do outro. O senhor trouxe para a gente um pouquinho desse processo iniciático,
de quem vai frequentar a sua casa. E eu gostaria de perguntar, que eu já ouvi o senhor falar muito da proximidade com os ameríndios. O senhor poderia explicar para a gente essa questão também? O meu segmento religioso ele é muito próximo da cultura ameríndio. Então, como eu falei, a gente tenta buscar uma energia da natureza, e quando a gente busca, por exemplo, uma pessoa que tem vínculo com a água, essa pessoa ela tem necessariamente um vínculo com Oxum, com Quisimbe ou com Iara, que é a mãe da água doce dos povos ameríndios, dos povos originários. Então a gente associa diretamente a água do Brasil, a água dessa terra, à energia dessa pessoa, por exemplo. Então nós temos conhecimento das divindades da terra, das divindades originárias, e associamos isso ao nosso culto o tempo todo. E tanto que a nossa linha principal de trabalho, né, com as entidades é os de penas, são os caboclos das matas, caboclos das águas. Bacana, viu, pai? E eu quero perguntar para ele agora quais são as particularidades, as especificidades que a gente pode encontrar na nação Cabinda, né? Como que ele cultua os orixás, como que ele chama, os guias, na verdade, os encantados. A gente vai estar entendendo. Quais são, pai, as particularidades da nação Cabinda? Nós tratamos as entidades, né, os guias, os mensageiros, como baculos. Então, nós chamamos entidades que têm a ver com a ancestralidade de cada pessoa, de cada rodante. Então, acreditamos que cada pessoa tem em si os seus antepassados, os seus ancestrais, e esses trazem para cada pessoa um antepassado que tenha vínculo com essa pessoa, que o acompanhe. Então, nós tratamos dessas entidades, desses baculos, no primeiro momento, que é o que chamamos de chefe de cabeça, pai de coroa, e entidades de carrego, aquelas que não fazem parte do enredo espiritual da pessoa, mas que por algum motivo se achegam, são chamados para vir a trabalhar com essas pessoas. Uma particularidade também é a respeito da forma como nós nomeamos as pessoas, né? Quando a pessoa entra para o terreiro, ela recebe um nome, que a base do nome é Tupi-Guarani, para dar ênfase à sua energia. Por exemplo, o meu é Ibitaguaçu. Ibitaguaçu é abençoado filho das tempestades, porque a minha energia ela é vinculada às tempestades. Assim, na casa nós temos Ibiara, que é a amada filha das águas, e assim por diante. Sempre a forma de tratar a pessoa vai ser pelo nome que traz o elemento da natureza que é presente nessa pessoa. Quando nós tratamos de divindades, de oferendar divindades, caminhos de divindades, nós chamamos por Inquice ou pelos Inhanderus. Inhanderus são as divindades da terra, as divindades tupi-guaranis, guaranis, tupinambás e de outros povos originários. Então o nome Inhanderu significa Deus, Deus verdadeiro, deuses verdadeiros, e nós cultuamos Indaiaúna, como a grande mãe da água salgada, senhora dos mares e oceanos, o Iara, mãe d'água, a mãe da água doce, rios, nascentes e cachoeiras. Tem Curupira, Caipora, que são protetores, senhores das matas, das florestas. A Iangá, que é senhor das trilhas, protetor das florestas, dos animais e das direções humanas. Polo, senhor do tempo e o vento, senhor da direção, senhor das 4 estações do ano, e assim sucessivamente dentro do panteão tupi-guarani dos Inhanderus, que são as divindades brasileiras. Que bacana, olha só, programa EBAIO elucidando aí, dando uma aula para você, para a gente poder aprender um pouquinho sobre essa nação, que é tão importante quanto as outras, né? E eu fiquei bem curioso também, pai, com o nome do seu terreiro, né? Tumbacunda, o senhor pode trazer a tradução para a gente? É a junção de 2 palavras. Tumba é casa de recolhimento, casa de benzimento, casa de oráculo, casa de iniciação. E Kunda é fundamento, fetiche, assentamento. Então é uma casa que se propõe a assentar, a desenvolver, a trabalhar, cultuar o sagrado de cada pessoa. Que bacana. E pai, fala pra gente, na nação Cabinda, eles cantam na língua africana, nas raízes ainda até um pouco primitivas, na linguagem primitiva, quando aqui chegou. Mas na Cabinda, a língua cantada também puxa um pouco pro Tupi-Guarani, como que é? Dentro da Cabinda, que é o meu ritual, quando nós trabalhamos com baculo, com as entidades, nós cantamos apenas em português. É tudo cantado, toda a liturgia é feita em português. Em momentos de oferendar as divindades da natureza, nós cantamos em dialetos bantus, principalmente Kikongo.
porque o nosso objeto de culto é os inquices, né? As forças, os elementos da natureza. Que bacana. E pai, falando nos elementos da natureza, eu vou abordar um assunto com o senhor que eu gosto muito de abordar com quem vem aqui, que é a questão da sustentabilidade hoje. Como descartar as oferendas. O senhor já tem essa conscientização também? Sim, na nossa casa nós não fazemos oferenda externa. Então, nada que vai ser feito vai ser entregue na encruzilhada ou na cachoeira, em um lugar desse tipo. Se tiver que ir fazer um ritual nesse lugar, tudo que vai ser levado vai ser orgânico. Nada que seja que a terra nem possa consumir, né? isso, nada que seja nem de madeira, que é para não demorar muito. Apenas comidas, flores e coisas do tipo que a terra absorva de volta. Que maravilha. A Helena está mandando uma perguntinha aqui. Como faz para conhecer essas divindades indígenas em Anderus? É isso mesmo? Isso. Falei certinho, olha só. Como que pode fazer para conhecer? Frequentando o seu terreiro, né, pai? Frequentando o meu terreiro ou procurando alguém que seja envolvido com a cultura ameríndio, né? Alguém que lecione o Tupi-Guarani ou alguma coisa do tipo assim, que tem contato próximo de fato. Pai, eu sei também que o senhor participa de um projeto muito bacana, que é uma revista digital, né? Isso. Que tem um nome até bastante empoderado, bastante legal, para a gente tá enfatizando. É a revista Macumba, uma revista digital bimestral. Ela é idealizada pela Laila, uma amiga lá do Rio de Janeiro. Tem um corpo editorial bem bacana. Então, eu recomendo muito que todas as pessoas praticantes de religiosidades ameríndio afro-brasileira baixem a revista. Ela é gratuita. Como a gente consegue? Tem no meu perfil do Instagram, tem no perfil do Facebook. Posso postar aqui na descrição também desse vídeo depois para vocês. É só baixar a revista e ler. Estamos no 2º volume e daqui 2 meses teremos o 3º, tá? Inteiramente grátis. Vamos falar sobre a religiosidade brasileira sem arestas. Perfeito. Quero pedir também para você mandar mensagens aí pelo WhatsApp da TV Votorantim, que é o 15 991892600. Daqui a pouco a gente vai colocar o telefone do Tata Quipô, que é o 99604-4006. Este é o telefone do Tata Quipô, até para você tomar uma consulta com ele, né? Tomar conselhos com ele, e também para ele mandar o link do grupo Banda Gira para você, e também mandar aí o link da revista Macumba, que dá pra gente procurar nas redes sociais por esse nome, acho que já acha bem fácil, né, papai? Bacana. Paizinho, eu queria perguntar se o seu terreiro tem algumas ações, além da revista Macumba, do grupo do WhatsApp, o Banda Gira. Se tem alguns projetos sociais que o senhor pensa em fazer adiante? Como que foi esse tempo de pandemia para o terreiro Tumbacunda também? O nosso terreiro em Sorocaba ele é novo, né? Ele vai fazer 3 anos agora. E nós passamos no primeiro ano, foi um ano mais fechado, apenas para as pessoas que são da casa, para a gente se estruturar direitinho, se organizar. E quando foi para abrir de fato para o público, veio a pandemia. E para não nos arriscar, não arriscar ninguém, nós estamos fechados. Mas nós temos um projeto, sim, para ensinar a respeito dos Yanderus, da cultura ameríndio, para todos que quiserem conhecer. A ideia é realmente ter aulas voltadas nesse sentido. Não só para os Yanderus, como para falar também de Cabinda e de toda a espiritualidade que nos envolve de forma geral. Olha que interessante, viu? Já tem aí questõezinhas programadas para você estar se inscrevendo no futuro, para a gente poder adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? O seu terreiro fica onde? Fica no bairro Lopes de Oliveira, ali na rua Iracema Moura Brasil, número 70. Lopes de Oliveira, no número do telefone que apareceu na telinha, já a gente coloca de novo. Quero muito agradecer, viu, pai, a sua participação. Hoje a sua casa constitui quantos membros? Hoje nós estamos em 12 membros. 12 membros, que é um número já bem positivo, né, pai? Manda beijo para eles também, né, que tá acompanhando. Eu conheci só alguns no dia que a gente foi fazer o presente para Iemanjá. Nós, ali no Parque Chico Mendes, que foi um dia muito especial, eles deram uma contribuição muito bacana, viu? Leve de novo, externe as minhas gratidões a eles, que naquele dia, com o nervosismo, mas a gente conseguiu fazer um presente muito bacana para a mamãe. E mande beijos lá a eles também, viu?
Mandar beijo então para todos os membros do terreiro. Beijo no coração, que Calemba abençoe cada um grandemente sempre. Axé. E pai, quando voltar, pós-pandemia, como que funciona o terreiro? É toda semana, 15 em 15, de mês em mês? De 15 em 15, um sábado sim, um sábado não. Agora, enquanto durar a pandemia, nós estamos fechados. Fazemos algumas coisas internas com poucas pessoas, mas abrir mesmo só quando a pandemia tiver passado. Sim, quando acabar essa pandemia, e a gente torce para acabar logo, para que você possa estar indo lá visitar o terreiro do pai do Tata Quipô, né, o terreiro Tumbacunda, na região do Lopes de Oliveira, né? Isso. Ali em Sorocaba, bem pertinho, dá para você convidar os amigos também e estarem indo lá. Gente, vamos agora. Pai, o senhor quer dar mais um recadinho? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e pedir para que as pessoas fiquem firmes, né? Segurem as emoções durante esse finalzinho de pandemia. Eu gostaria de pedir álcool em gel nas mãos, máscara no rosto, vacina no braço e fique em casa sempre que possível. Fique em casa. Bacana. Pai, lá na casa do senhor, no terreiro Tumbacunda, se faz uso de imagens também? Não, nós não utilizamos imagem. Eu até tenho algumas, mas por valor afetivo, assim, mas não uso em ritualística nenhuma. Não que tenha necessidade de ter. Não, como não na tem. Umbanda convencional ter o congá, né? Isso, nós não temos um congá, nós não trabalhamos com a ideia de um altar. Ah, bacana. Muito obrigado a você que participou. Paizinho, muito obrigado também por ter vindo. Gratidão imensa. O que precisar do programa EBAIO, a gente está aqui para poder contribuir e ajudar, viu? Eu agradeço a todos. Que Nizambia Pongo abençoe grandemente a todos nós. Axé e Baxé, que a gente possa comungar desse amor todo. Gente, terça-feira que vem eu tô de volta, né? Tudo que é bom acaba, né, papai? A gente aprendeu bastante hoje sobre a nação Cabinda com o Tata Quipô do terreiro Tumbacunda, aqui da região de Sorocaba, viu? Muito agradecido a vocês todos que participaram, você de pertinho, você de longe. Quer continuar assistindo o programa EBAIO? Corre lá então para o canal no YouTube, programa EBAIO. Vai ter este programa para você rever e tem os programas todos que já passaram pela TV Votorantim, viu? Com pessoas magníficas. Eu agradeço muito a sua participação. Um beijo a todo mundo que mandou mensagens de incentivos, que participou daqui. E vamos que vamos, né? Semana que vem a gente está de volta com uma entrevista bem bacana quanto essa também. E quiser conversar com a gente, só chamar a gente pelas redes sociais, que o Pai Leandro está disposto a conversar com você, tá bom? Mande sugestões, viu? Mande felicitações às pessoas que vão acompanhando, para a gente poder dar um beijinho aqui também, tá? Um beijo grande, axé imenso a todos. Semana que vem a gente está de volta. Chuva de bênçãos aí na sua vida. Axé.